Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vibrando Alto. E hoje nós viemos aqui falar novamente, mais uma vez, de novo, sobre vampiros energéticos. Só que o que a gente vai falar aqui hoje é uma coisa que a gente ainda não comentou no canal a respeito desse assunto, mas que é de suma importância para que todos estejam bem, para que todos fiquem em harmonia, né, equilibrados entre corpo, mente e espírito. É importante comentar que a gente já fez alguns vídeos, né, falando como se manter protegido, como cortar os laços, os cordões etéricos, como blindar a sua aura, blindar a sua casa, assim por diante e tal. Porém, essas são algumas ferramentas que a gente passou anteriormente. E agora a gente veio trazer algo que complementa esses exercícios e que de fato podem te ajudar muito no seu dia a dia. E para começar a falar sobre esse assunto, nós vamos voltar um pouquinho e explicar para quem está novo no canal, que ainda não viu o outro vídeo, né, que já faz muito tempo que a gente postou. Então a gente vai refrescar um pouco a memória para falar um pouquinho sobre o que são vampiros energéticos. Vampiros energéticos, eles são conscientes ou inconscientes. E o que significa isso? As pessoas que são... As pessoas não, entre aspas, porque pode ser N seres. Falar os seres, né? Pode ser N tipo de energias, tá? Então, as energias que são vampirescas, vamos dizer assim, e que elas sugam a nossa energia consciente, são aquelas que elas se alimentam da energia, do medo, da energia de solidão, do fracasso, ou da energia de depressão, da ansiedade, tudo angústia. Isso que leva a esse tipo de sentimento, esse tipo de vibração, né? E eles fazem isso por vários motivos também, né? Um deles é se alimentar dessas energias, no caso, quando são energias apenas, né? Por exemplo, espíritos, seres desencarnados de vários outros tipos, que estão em outras dimensões e que precisam desse tipo de energia para poder continuar seus trabalhos, entre aspas, né? Daquela forma que a gente já conhece, que não é muito bacana, né? Então eles também usam essa energia para fazer outras coisas, para se movimentar, para abrir portais, fechar portais e lógico, sempre nessa vibração, nessa frequência, né? Negativa, baixa, negativa, entre aspas, né? E há aquelas pessoas, né? Os seres, enfim, tá? Geralmente mais pessoas, né? Que são aquelas vampiras energéticas, mas que não se dão conta disso, né? Então são aquelas pessoas, né, que vivem no vitimismo, reclamando da vida. A pessoa sempre chega para falar com você, né, pedindo ajuda, conselho, mas está sempre lá reclamando da vida, não faz nada diferente, ou faz fofoca, né? Então, essas pessoas que inconscientemente fazem isso, elas acabam de fato influenciando no seu padrão energético se você não está consciente e presente no momento, né? E também pode acontecer de seres desencarnados também estarem perdidos, né? Estarem por aquele processo, aquele período que eles não sabem que desencarnaram, que continuam aqui, ou enfim, até eles entenderem tudo isso. Tem pessoas que demoram, depende da crença de cada um, depende da crença que aquele indivíduo em si, né, desencarnou e levou consigo. Então existe sim esses seres que já não têm matéria, mas estão perambulando, que ainda não se descobriram, né? E que eles também se aproximam das pessoas e por manter esse padrão também de vibração mais baixo. Ser muito apegados à matéria, né? Apegados à matéria e tudo mais, às vezes ao alimento, né? Às vezes aos entes familiares, aos vícios, enfim, a uma cidade, uma região, uma casa, enfim. Eles acabam se tornando obsessores, sem saber até das pessoas que estão encarnadas aqui. Então, não sei, acho que já aconteceu com a grande maioria que tá aqui assistindo, né? Você entrar numa casa, na casa de alguém, algum amigo, enfim, familiar, ou alguém desconhecido, uma loja, que for, e você se sentir mal, se sentir pesado, dar sono. Geralmente o supermercado dá muito sono, né?
Ou você sai da dor de cabeça depois. Então, lugares assim, onde você acha que, nossa, mas que estranho, que sensação esquisita, tô com sono, de repente começa a abrir o boqueiro, né? Daqui, dali. E começa a dar aquele sono, aquela coisa começa a baixar, que você quer só chegar em casa e dormir. Então, isso já é um indício das pessoas, principalmente as empatas, que absorvem, que são aquelas esponjinhas que aconteceu uma coisa ali e já acende a anteninha aqui, ó, né? Então, essas pessoas principalmente são as que mais sofrem, só que ao mesmo tempo, se você estiver consciente disso, você consegue entender que isso não é seu e você consegue ir fazer o que a gente vai falar hoje nesse vídeo, que é se preparar mentalmente, estar forte mentalmente, né, psicologicamente, para saber lidar com isso. Porque não adianta você só fazer exercício de proteção e todo dia pedir ajuda, isso e aquilo, se você não tem uma mente forte, se você não tem um padrão mental firme, constante, consciente, né? Então, isso que a gente veio falar aqui hoje, porque com certeza isso é um complemento e que muita gente que trabalha a espiritualidade acaba não tocando nesse assunto, ou por desconhecer, ou por não ter experienciado isso ainda, ou por não juntar ou porque já é muito comum e acho que não tem talvez tanta importância abordar isso em um texto de um blog ou então em um vídeo. E hoje a gente veio falar aqui disso, né, da importância de você se manter bem emocionalmente, mentalmente. Por quê? Porque por exemplo assim, eu tô aqui hoje fazendo uma oração, ou fazendo um pedido de proteção, um exercício de mentalização, e amanhã, aí mais tarde eu esqueço disso, e aí o que acontece? Pelo meu padrão de crença, tá? É um exemplo, pelo meu padrão de crença, eu vou na casa de alguém, de um amigo, e aí eu começo a sentir um peso, eu começo a sentir uns arrepios, umas coisas esquisitas. Aí o que acontece? Eu não estou consciente a ponto de não me apegar ao que a minha crença está me trazendo naquele momento. Eu vou julgar a minha sensação, eu vou julgar a minha experiência de acordo com a minha crença. Então o que acontece? Você já automaticamente liga isso com obsessão, ou você liga isso com alguma coisa que tem na casa, ou você liga isso com vampirização energética e já começa você associa algo ruim, exatamente, né? Essa é a verdade. Sendo que pode ser tudo isso que você falou, mas pode ser apenas que você está captando a energia do lugar, que não é compatível com a sua daquele momento, porque a frequência ela não está vibrando na mesma sintonia, então pode ser que a pessoa está vibrando mais alto que você ou mais baixo que você. Pode acontecer nessas duas hipóteses, não só porque está vibrando mais baixo, mas pode ser porque ela está vibrando mais alto que você e você chegou ali e também sentiu. Já aconteceu com a gente várias vezes isso, de ir na casa de uma pessoa que tem uma vibração super elevada e a gente sentir essa transmutação de energia dentro de nós. Só que a gente só conseguiu identificar isso por causa que a gente estava consciente. E a gente percebeu isso em tempo e percebeu, nossa, que legal, né? Nossa, lembra que a gente foi na casa da... É exatamente isso que eu tô pensando. Da Marlene, lá no Canadá. De cristais, né? Cara, ela tinha um caminhão de cristais em casa. Tinha cristais em todo quanto é canto. A gente entrou, tipo, um baque, assim. Porque tinha muita coisa, era muito legal, né? Então, como vocês podem ver, pode acontecer tanto por uma coisa ou tanto por outra. Né? E o que significa estar consciente, estar com a sua mente 100% alerta e observando, né, a situação? Quando você faz isso, você consegue perceber, além das suas crenças, você consegue identificar o porquê que aquilo está acontecendo. Porque você para analisar a situação. Você olha o que vocês estão falando, sobre o que vocês estão falando, desde quando você está sentindo assim, depois quando você vai para casa, o que você sente, e não simplesmente julgar pelas suas crenças mesmo. Tira essa barreira, essa visão da frente dos seus olhos, né? Então esteja mentalmente alerta.
quando você vai para algum lugar, não vai já pensando, ai, eu preciso fazer um exercício de proteção, porque senão vai acontecer isso, isso e isso, ou eu vou sair. Eu sei que já é do automático da gente, que tá acostumadíssimo com isso. Fazer oração antes de sair de casa, antes de dormir, exercício de proteção, pegar cristal, colocar no bolso, vestir isso e aquilo, lá, eu vou com essa cor, porque essa cor ajuda nisso, porque essa cor aquilo, né? Mas o que vai influenciar, além de tudo isso aí junto, é o seu padrão mental. A única coisa assim que tem a capacidade de criar, inventar coisas para que você experiencie é a sua mente. Então o que significa isso? Se você fizer um exercício de proteção antes de sair de casa e já for pensando que vai chegar lá, vai ter um monte de gente, que vai sugar a sua energia, que você não vai poder beber uma cervejinha porque senão vai baixar a sua frequência, porque isso e aquilo, sempre tá preocupado já com um passo ou 3 passos na frente daquilo que você ainda nem foi, nem saiu de casa ainda, vai saber como é que tá o clima, isso e aquilo, entendeu? É só um exemplozinho. Então você já vai chegar lá julgando a experiência que você vai ter. Você não vai estar aberto e livre de julgamentos e preconceitos e pré-julgamentos para saber se aquilo vai ser bom ou não para você, entendeu? Então, preste atenção nisso, se você já tá no automático pedindo proteção, porque isso também não é uma coisa bacana, porque você cria muita coisa para você experienciar. Se você já sai, né, com o pensamento de que aquilo vai ser uma coisa que você vai experienciar, que você não vai gostar, ou que vai ser alguma coisa negativa, ou que vai drenar a sua energia, é bem isso que você vai encontrar lá. 99% de chances, porque você já está criando uma experiência para você experienciar lá. Para você aprender, entender que você que criou aquilo. Só que a grande parte das vezes a gente não entende que é a gente que criou aquilo. A gente coloca a culpa em quem? No outro, né? Então é isso que a gente quer falar aqui hoje, que você tem que estar observando o seu padrão mental, observando o que você pensa, como você age, quais são as suas sensações, quais são as suas crenças, porque se você não souber quais são as suas crenças, você não vai conseguir sair desse ciclo vicioso, né? Por isso que é tão importante, a gente sempre fala, né? Se olhe como observador, olhe para a situação como observador, olhe do macro, né? Dos olhos do universo para o micro, para os nossos olhos de indivíduo, né? O que aquela situação quer te ensinar? Qual é aquela experiência que você precisava, né, vivenciar para que você expandisse um pouco mais a sua consciência, entendeu? Então, a partir do momento que você começa a olhar as situações, as pessoas, as coisas como um observador, você de fato consegue manter um padrão mental mais equilibrado, isso quer dizer automaticamente mais forte também, porque você não vai se abalar por qualquer coisinha que aconteça na sua vida. Por exemplo, bem besta, tô lá lendo um livro, luz abajur, piscou a luz abajur, nossa, tem um poltergeist aqui no quarto. Cara, às vezes você tá mal contato, entendeu? Tipo, eu aceito Deus, eu sou amigo de Deus. Entendeu, gente? Já começa a orar, né? Entendeu, gente? Então, assim, nem tudo, assim, é o capeta tentando, algum obsessor, vampiro tentando ali te incomodar, te encher o saco. Não. Mas também é preciso... Pode ter sido uma quedinha de energia. Mas também é preciso, gente, que a gente se coloque, né, como observador, mais uma vez, olhe para as situações todas do nosso dia a dia e fique mais forte, mais equilibrado mentalmente. Porque aí, de fato, sentindo com o coração, né, porque uma vez que a gente está equilibrado aqui, fica mais simples de identificar com o coração o que está acontecendo, e aí a gente vai, de fato, conseguir identificar tudo. Se tem obsessor ou não, se de repente é um guia espiritual seu ou do seu colega, enfim, que está tentando se comunicar de algum jeito, então se mostrar presente para você. Então daí por diante tem infinitas possibilidades, novas experiências que vão surgir porque você está ficando mais forte mentalmente, mais equilibrado energeticamente e olhando a situação como observador. E o que é ideal aqui então? Vou ter que parar de fazer meditação, aliás, oração, vou ter que parar de me proteger, fazer exercício de energização, de mentalização? Não, gente. Uma coisa junto com a outra. Você pode fazer, só que você
faça porque o seu coração tá pedindo para você fazer, e não faça no automático como qualquer oração ou qualquer lugar que você faz sempre automático a mesma coisa, sem colocar o seu sentimento ali. E depois que você fizer isso, entrega na mão do universo e fala: eu estou aberto para as experiências que vai chegar no meu caminho. Não vai julgando já a situação, não vai colocando um monte de coisas na frente, criando aquilo, né, aquelas experiências que talvez você não vai querer ter. Deixa que o universo vai colocar pessoas que vibram na mesma frequência que você juntos. Então, assim, às vezes aquele encontro que você acreditava ser, que fosse, nossa, vai ser mó chato, pé no saco, vão me perguntar isso, vão falar aquilo, vão me julgar. Talvez não seja nada disso, talvez talvez você chegue lá e seja maravilhoso. Né? Que foi o caso no Natal com a família, né? Exatamente. Tudo que a gente passa nos vídeos são coisinhas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho. Então, a gente não tá retrucando aquilo que a gente leu, que a gente ouviu falar, né? Retrucando. Retrucando é onde você vai contra. Replicar. Então, E a gente tá experienciando isso o tempo inteiro também. A gente vai aprendendo o tempo inteiro também. É aquilo que a gente já falou. A gente não é nenhum guru, a gente passa por isso. E as pessoas que acreditam em guru, saibam que eles também experienciam coisas desse tipo. Tem seus mal-bocados também. Tem seus altos, tem seus baixos, são humanos, são pessoas como nós, e só eles têm a consciência daquilo que acontece com eles. Eles conseguem identificar aquela situação de uma maneira, sem o ego. Extrair o aprendizado. Exatamente. E poder compartilhar com outras pessoas também. É isso, é simples, a vida é simples, é a gente que complica, né? Então vamos prestar atenção em quais são as nossas crenças quando a gente vai fazer qualquer tipo de coisa. Ou um aniversário, por exemplo, eu falo, nossa, vai mó pé no saco fazer um aniversário, isso e aquilo. Eu também tenho isso dentro de mim, por exemplo, nossa, mó pé no saco fazer aniversário, tem que fazer brigadeiro, tem que fazer isso, tem que pensar naquilo. Você já vai criando uma situação chatíssima. Que ruim fazer brigadeiro, né, gente? Ruim, péssimo brigadeiro. Você já vai criando aquela coisa dentro de você. Então, assim, gente, sejam livres, sejam leves, deixe o seu coração guiar, deixe os seus julgamentos de lado. Estejam abertos para experienciar o que é necessário. Exatamente, fortaleça a sua mente. Quanto mais consciente você tiver, mais você consegue aprender com aquilo que está acontecendo com você, com as suas experiências. Isso aí. Se a gente estiver fechado, enclausurado dentro de uma caixinha cheia de crenças e a gente não quiser largar delas, não! Tira a mão daqui, deixa a minha crença aqui. O que vai acontecer? Você só vai juntar mais e mais crença, e você vai criar aquilo que a gente já falou, que é aquele ciclo de experiências que você recria e recria e recria, até você entender que é você que tá fazendo e não o universo que tá indo contra você. Tá bom, pessoal? Isso aí, gente. Então, era essa a mensagem de hoje. Gratidão por todas as pessoas que estão aqui, que entraram recentemente, a todas que já nos acompanham desde o comecinho. Muitos beijos, muito obrigada, nossa eterna gratidão. E nos vemos no próximo vídeo. Sejam bem-vindos à família Vibrando Alto. Somos um e até mais. Namastê.